Ei, pessoal! Anos atrás eu cheguei aqui no Brasil querendo entender o português, conversar com os brasileiros. E, Paulo, foi difícil. Imagino. Eu me lembro indo. Eu morava em São Paulo, na capital, né? E eu vi placas, eu vi objetos, e eu tava às vezes com brasileiros ou às vezes não, simplesmente no metrô. E eu tava com dúvidas, eu queria entender coisas, eu queria poder pronunciar bem as palavras e eu fiquei sem o que falar, porque eu não tinha o vocabulário ainda para fazer até as perguntas mais básicas. Quando eu estava pensando em vocês, eu acho que vocês querem aprender mesmo. E assim você vai querer conversar com os nativos, ou estando lá nos Estados Unidos ou outro país que fala inglês, ou por aqui mesmo, aqui no Brasil, e você entra na internet, e você procura grupos ou chat, outra coisa para poder conversar com o nativo. Às vezes o nativo não fala português, então você vai precisar de certas perguntas básicas para você receber respostas sobre as dúvidas que você tem sobre a língua. Então, nesse vídeo aqui, queremos lidar com várias perguntas que eu acho são essenciais. Você deve memorizar essas perguntas. E essas perguntas usam muito um tipo de pronome no inglês que é chamado pronome demonstrativo ou demonstrative pronoun. E esses pronomes são quatro: this, that, these e those. This, that, these e those. Mas vocês, Paulo, eu aprendi isso também, vocês têm mais ainda, porque tem três níveis de distância, vamos dizer, e além disso tem, ah, ah, como se fala? Ou Tem plural, os gêneros, né? gêneros e Plural. pluralidade, né? Então, É. e dá confusão. Vamos rapidamente, antes de lidar com outras questões, só lidar com esse negócio de vocês têm isto, É. isso Aham. e aquilo. E eu vejo Isso. três distâncias diferentes, mas daí até o brasileiro, ele nem sempre. Por exemplo, a palavra isto parece que é pouco usada, né? Como que eu posso entender isso para eu explicar melhor o uso de this, that, these e those no inglês? O que é que o brasileiro está fazendo com isto, isso e aquilo? Eu acho que a melhor forma seria ver nas frases e eu poderia traduzir para vocês entenderem melhor, porque como a gente estava conversando aqui antes, é, não dá para se traduzir literalmente sempre this como isto e that como isso, porque normalmente o brasileiro no dia a dia às vezes ele não vai querer usar isto. Normal, eu não conheço pessoas que ficam falando o que é isto, entendeu? Por exemplo, eles vão falar o que é isso, né? Vão falar dessa forma. Então, o que acaba complicando um pouco na hora da tradução. Se a gente usasse tudo perfeitamente, né, correto, daria para traduzir de forma mais clara, né? Ficaria mais fácil de entender. Então, assim, não tem como dar uma receita, porque culturalmente falando eu sei que as pessoas não usam corretamente as palavras, esses pronomes demonstrativos, então seria melhor pegar o exemplo e eu Tudo dava bem? uma tradução que se adequasse melhor. Eu sei que provavelmente na escola de português lá em São Paulo, a professora me disse algo assim, e vocês podem até corrigir a gente, ou me corrigir porque eu sou o americano, que isto tem a ideia de algo perto de mim. Se eu estiver conversando com, por exemplo, o Paulo aqui está perto, somente perto dele, então é isso, mas se ficar longe de nós dois é aquilo, né? Se existe essa distinção entre as três palavras, eu sei que não existe no inglês, né? Porque você tem somente duas opções, ou algo perto de mim, ou algo longe de mim, né? Então tem this, que está perto de mim, ou that, que não está, pode estar perto dele, mas não está perto de mim. Então this ou that, está uma distinção menor. Vamos então para a primeira pergunta que vai nos ajudar, que você pode fazer para um americano, britânico, para saber dizer uma palavra que você está vendo numa placa
ou numa folha, você está com a pessoa. A pergunta que você pode fazer é o seguinte: How do you say this? Ou, se ficar longe, how do you say that? Então, Paulo, qual seria a tradução? Explica um pouco. Tá. Você pode até dar essa imagem que você me deu antes. Primeiro, antes de dar a tradução, eu vou dar um contexto. Imagina que você está visitando, sei lá, Nova York, lugar que todo mundo quer ir, né? E você tem um amigo americano e você ainda não fala inglês bem o suficiente e quer perguntar o nome das coisas, como pronuncia, etc. E você está andando com ele na rua e do outro lado da rua, vocês veem uma placa do Subway. E aí você aponta para a placa e fala para ele: How do you say that? Certo? O que você acabou de falar? Como se diz aquilo? Você está falando aquilo, do outro lado da rua, não está perto de você, né? De outra forma, do seu lado da rua, vocês estão andando a mais ou menos 1 metro de distância, quase ao alcance do seu braço, tem um lixeiro. E você não sabe como falar lixeiro em inglês, então você fala para ele: Hey, how do you say this? O que eu disse aqui é como você diz isso, ou isto, se você preferir. Só estou dando essa imagem para ficar mais claro, né, a ideia e ficar mais fácil de traduzir. Só uma dica rápida, para não confundir a cabeça, se o senhor puder colocar em cima aqui o que eu vou dizer agora, não precisa quebrar muito a cabeça. How do you say? Você entende como se diz. Só aprende isso. How do you say? Como se diz. Aí tem this ou that. This sendo isso ou isto no seu alcance e that aquilo que está longe. Muito bom, isso mesmo. E como a gente está explicando, normalmente não é sempre, não é uma regra que você tem que ser assim. Mas essa pergunta, how do you say this ou how do you say that, você está vendo uma palavra. Inclusive na lixeira, outro negócio, você vê a palavra e você quer falar aquela palavra, tá? Agora vem a segunda pergunta, que é mais voltada para objetos que você vê. E essa pergunta é o seguinte: What is this called? Ou what is that called? Vamos usar o mesmo exemplo, o mesmo contexto. Você está andando e aí de repente você vê uma estátua, sei lá, alguns metros à sua frente, no meio de uma praça, uns 15 metros à sua frente, você vê uma estátua. E você não sabe como dizer estátua em inglês. Então você pode virar para o seu amigo e falar para ele: What is that called? Que quer dizer como você chama aquilo, né? Em inglês. Como se chama aquilo? Ou você pode até traduzir como se diz aquilo. A tradução, tá? Então, tá longe de você. What is that called? Então, como é chamado aquilo? De outra forma, se estiver bem perto de você, um banco, por exemplo, você não sabe falar banco em inglês, e o banco tá, sei lá, do seu lado, assim, e você fala pra ele: não sei falar banco, what is this called? E ele vai te falar. Ok. Então, essa é a segunda pergunta. Vamos para a terceira. How do you pronounce this word? Ou how do you pronounce that word? Aí seria como se pronuncia essa palavra. Ou aí tá, aqui é diferente, porque a gente não está falando. A gente pode usar espaço físico, né? Por exemplo, eu posso apontar para uma placa e dizer como se pronuncia aquela palavra. Ou eu posso pegar um jornal, sei lá, eu pego um jornal com meu amigo: Hey, how do you pronounce this word? Que é tipo, tá aqui, né? Na minha cara. Então, vou dar esse exemplo primeiro, que é espacial. Então, tá longe, você aponta, tá lá longe. How do you pronounce that word? Como você pronuncia aquela palavra, aquela lá na placa. No jornal, how do you pronounce this word? Esta palavra aqui, que está na minha mão. Então essa é a ideia. Muito Agora, bem. a gente poderia colocar isso num contexto, por exemplo, sei lá, uma conversa no WhatsApp, por exemplo, né? Você usaria o quê? This ou that? Se você manda uma palavra para um amigo seu que é gringo lá, e você manda lá uma palavra para ele, e o que você vai perguntar? Eu sempre uso this, porque eu estou mostrando a palavra para ele, ele está olhando ali. Então, how do you pronounce this word? Mas você usaria o quê? Não, eu acho que pode, nesse caso, usar this
ou that. Aí é que... How do you pronounce that word? É como se, quando eu mandei, que eu jogasse para você a palavra. Tá longe, Tá né? com você agora. O pior que tem dessas coisas, né? É. O inglês tem muito disso. Nuance, né? Você pega ali a coisa, não, eu tenho certeza que é isso. Ele, não, mas dá pra falar assim também. Mas eu acho que agora, nós vamos dar as outras perguntas, que são essenciais. Mas eu acho que agora já dá para ver como a gente usa this e that e não tem as três opções como o português tem. How do you spell this word? Ou how do you spell that word? Então, a ideia é como você soletra essa palavra. Aí tem uma coisinha complicada aqui, porque a gente estava até conversando sobre isso. Se você estiver conversando com alguém e a pessoa te falar uma palavra, né, você não está vendo ela escrita, e você quer perguntar como você soletra essa palavra, né, como você escreve isso, né, muitas vezes nós falamos. Então, você vai dizer how do you spell that word? Ou também dá para usar this word. Por quê? Não sei, mas dá para usar os dois. Eu acho que porque a pessoa tem a palavra e você não tem, então você pode falar that. Né? Mas também estamos conversando sobre a palavra, pode falar this, né? E talvez haja um momento que serve para usar uma palavra e não a outra. A notícia boa é que você pode usar qualquer uma e não vai estar errado. Uma coisa que eu acho bom só destacar rapidinho aqui, você falou de algo que eu percebi também no Brasil, é que o cara fala a palavra escrever, como você escreve isso. Não fala isso no inglês. Não fala how do you write that, ou how do you write this. A gente não fala. Senão o cara vai falar, você pega uma caneta, um lápis, um pedaço de papel. Pode ser, não, mas porque a gente não fala, parece estranho, né? Pode ser que o americano até entende, mas sei lá. Então, ok, próxima pergunta. Could you spell that for me? Ou could you spell this for me? Você poderia soletrar isso ou aquilo, isso ou isto para mim, né? Você poderia soletrar. Could you, você poderia, né? Eu acho que nesse caso aqui, this não dá. Só that. Por quê? Porque, veja bem, could you spell that for me? Vamos dizer que você fala seu sobrenome para mim. E eu tô sem que... Como que... How do you spell... Or could you spell that for me? Porque eu não tenho, então tá longe de mim ainda. Será? Não sei. A sensação que dá, como eu falei para ele antes, para mim... Tanto nos dois casos aqui, o que soa mais natural é that. Mas assim, eu não sou nativo. Eu não sei porquê. Talvez porque eu ouvi tanto, fica mais natural. Mas aí ele falou, mas eu acho que this também dava certo. Mas nesse caso, eu falaria a primeira opção, mas eu não sei por que this não seria natural, né? Talvez porque é uma ideia abstrata, não é algo... Could you spell this for me? Porque se eu falar spell e eu tô com a palavra this... Quer dizer que eu já tenho escrito, eu sei como soletrar a palavra, né? Talvez. Mas você tem e eu não tenho, então eu preciso falar that. Eu estou falando como nativo, né? O que eu vejo na palavra. Então a pergunta é, could you spell that for me? E como você fala isso no português? Você poderia soletrar isso para mim? Ok. Legal, muito bom. E você usou isso, né? Ok. A penúltima pergunta. Could you please repeat that? Ou could you please repeat this? Eu acho que that, de novo, é melhor. Porque, de novo, aquela porque ideia... Porque você falou e a outra pessoa quer saber. Mas como se fala, could you please repeat that? Você poderia repetir, por favor? Aí, normalmente no português, a gente não vai falar isso, eu acho, nessa frase. Eu não vejo que alguém ia falar, você poderia repetir isso, por favor? Normalmente nós diríamos, você poderia repetir, por favor? Algo assim, né? Tem um disclaimer aí, tipo, algo... O que eu só quero falar aqui, que eu ouço muito brasileiro falando pra mim, repeat please. Tipo, repeat please. Isso soa muito estranho para o americano. A gente entende porque você está usando a palavra repeat. Você acha que é meio imperativo? Seria, mas é tão estranho que parece estranho esse tipo, é esquisito. Sim. Então, repeat please, entendemos, mas é muito melhor falar could you please repeat that. No inglês você tem que estar ligado que tem sempre essa questão
de uma formalidade, né? Uma educação para se pedir coisas às pessoas. Você não chega... Por exemplo, no Brasil é comum nós chegarmos em um lugar e falar: me dá tal coisa, me dá uma coca de 2 litros. Sabe? Não é todo mundo, claro, mas eu estou dizendo que é comum se ver isso. Então, no inglês não é comum. Existe, claro que existe, mas não é com a quantidade que eu... Eu lembro, eu estava querendo ir para a açougue e pedir carne, e eu falei algo tipo: posso ter 500 gramas de, sei lá... E a pessoa olha pra mim. Eu queria contar uma história só pra quebrar um pouco a seriedade do assunto, pra ficar mais legal o vídeo, né? Mas assim, uma vez a filha dele tava lá na casa da minha mãe, eu tava lá, a gente tava lá, e isso já faz uns anos agora. Ela chegou pra minha mãe e falou: posso ter uma faca? A minha mãe pergunta pro seu pai, pede pra ele, se ele deixar. Porque ela não entendeu. Ela estava traduzindo, né? Que no inglês é mais educado. Você não fala: hein, me dá uma faca aí. Tipo, não é assim: eu quero uma faca ou algo do tipo, né? Alguém pediu lá, me dá uma faca aí. Até essa palavra você falou: me dá uma faca aí. Tipo, no inglês, de onde veio essa aí? Sei lá. Então a minha mãe, até hoje a gente comenta isso, que é muito engraçado, né? Eu acho que os menores até hoje eles falam, né? Posso ter café? Não, estou ensinando, mas para eles é que eles falam, né? Mas existe isso. Por causa disso, eu quero passar essas perguntas para você saber exatamente o que o nativo fala, e você pega e você usa, e você vai poder receber respostas na hora, em vez de ter confusão. E se você não falar muito bem na hora de fazer a pergunta, se você fizer uma pergunta estranha, causa tanta confusão que ele vai fazer uma pergunta para você e você não vai ter palavras suficientes para poder explicar o que você quer dizer, que é o problema. Você quer respostas, você não tem as respostas. Então é bom ter pelo menos as perguntas certas. Vamos agora para a última pergunta. Can you say this more slowly, or can you say that more slowly? Nesse caso, pode usar ou this ou that, dependendo do lugar da sentença ou da palavra que você quer ouvir de novo. Mas, can you say this more slowly? Can you say that more slowly? Você poderia dizer mais devagar? Você poderia dizer isso mais devagar? Essa é a ideia, né? Então, sei lá, eu peço pra ele. Primeiro eu faço a primeira pergunta, né? How do you pronounce this? Aí ele pronuncia a palavra pra mim. Aí eu posso dizer, can you say this more slowly? Porque eu tô apontando pro papel, né? Então, this. Caso ele fale comigo, vamos supor que eu tô dirigindo na rua lá nos Estados Unidos, e aí eu paro o carro, ele tá andando lá na calçada, aí você sabe o nome de algum posto aqui perto, sei lá, algo do tipo. Aí ele fala: tem o posto tal, bem ali. Aí eu posso falar pra ele: can you say that more slowly? Can you say that again more slowly? Que eu vou estar pedindo pra ele repetir aquilo, porque tá longe, mais devagar, né? Mas eu acho que não precisa estar tão longe, né? Eu posso estar conversando com você e pedir dessa forma. Uma coisa que eu percebi no português, tem a palavra devagar e a palavra lento. E alguém me explicou que lento, muitas vezes, essa palavra é usada como uma comparação. Né? Com, tipo, por exemplo, a internet está lenta hoje. Né? Que quer dizer que normalmente, compara com outros dias, está mais rápida. Você chegou a ver uma tradução de uma palavra no inglês para a palavra lento? Porque aqui você usou devagar, né? Sim. Mas existe outra opção? Eu não conheço outra opção. Languid. Não, você tá usando palavras bem... Palavras que você nunca vai ver, deixa eu falar. Não, nunca vai. Não, eu acho que, então, quando você chega aqui, é só a palavra slowly, tudo bem? Aqui usa a palavra em inglês. Slowly. E quando você vê outras coisas que tem a ver com lento ou devagar, fica com porque slow. Até pra internet, por exemplo, vocês usam slow. Sim. Então, tipo... No inglês é a mesma coisa, né? O que talvez para nós pode ser diferente. Mas a ideia é não ser rápido. Ok. Vocês estão entendendo? Podemos passar mais uma dica para vocês? Existe... Eu vou passar querendo ou não, né? Se vocês quiserem parar de assistir, beleza. Mas eu acho que vai ser bom para vocês. O inglês tem a palavra it. It.
It não existe no português. Não existe do jeito que a gente usa no inglês. E em certos casos, em vez de falar this ou that, falamos it. E eu ouço muitas vezes brasileiro que já passou um tempo com o inglês usando it no lugar errado. Né? E nessas sentenças aqui, eu acho melhor ficar sempre com this e muitas vezes somente that, né? This ou that. Por exemplo, vamos para esse aqui, onde dizemos how do you pronounce that? Ou how do you pronounce this? Né? Ou that word ou this word. Se a pessoa falar how do you pronounce it, não sou muito bem. Tem que ter um contexto muito específico, né? Muito específico. O senhor deu um exemplo para mim algum tempo atrás, lembra? Deixa eu pensar. Por exemplo... Vamos supor que eu chego e falo assim, eu aprendi uma palavra ontem. Eu aprendi uma palavra ontem lendo o livro. Aí você pergunta... E daí eu pergunto, how do you pronounce it? Isso mesmo, daí dá. Por quê? Já existe na conversa essa ideia de uma palavra. E lembra, a palavra, eu não sei se vocês já sabem, mas a palavra it é um tipo de pronome neutro, que não tem gênero, é uma coisa só, e ele falou de uma palavra. Agora, no contexto da conversa, eu não vou falar how do you say this sozinho, ou how do you say that sozinho. Eu vou falar how do you say it. E eu posso e devo usar a palavra it, porque ele já falou a palavra, né? Então tem esse contexto. Se eu não quiser usar a palavra it, então na hora que ele fala sobre a palavra, eu posso falar how do you pronounce that word? Eu preciso incluir a palavra word, porque ele usou a palavra word, que quer dizer palavra, né? Então, how do you pronounce that word, ok? E eu não falei this word porque está com ele que aprendeu. Eu quero simplesmente ouvir. Deixa-me dar outro exemplo aqui que é um pouco diferente. Eu vou ver se o Paulo consegue explicar, porque ele não é nativo, mas já aprendeu tanto inglês, eu acho que vai conseguir. Alguém fala, this is so cool. Alguém fala, it is so cool. Então, na primeira sentença tem a palavra this. Na segunda tem a palavra it. Né? E ainda que possamos, em muitos casos, usar this ou it, nesse caso, não quer dizer exatamente a mesma coisa. This is so cool, it is so cool. Eu vejo que aqui usa this is so cool. Tipo, vamos supor que... sei lá, vamos supor que eu tô jogando um videogame aqui com meus amigos, tá todo mundo aqui na sala, e você tá empolgado e você fala this is so cool. Tipo, isso é muito legal, porque você tá em contato com a coisa, tá tudo ali. This. It's so cool, né? Seria mais uma ideia geral. Eu não tô dizendo que isso é legal, eu tô dizendo é tão legal. Tipo, no português nós tiraríamos o pronome. Essa é a diferença que eu vejo. Eu vejo que uma coisa eu tenho um objeto sendo o centro da coisa, no caso o jogo, o videogame, tudo que está acontecendo, e no outro eu não tenho. Eu estou falando que é legal, mas eu não tenho especificamente ali o que. Talvez, sei lá, vamos supor que eu estou contando sobre uma experiência e tal, e eu falo que é legal. Então, it's so cool. Muito bom. O que eu vejo com o que ele está falando é o seguinte. Quando você tem algo visível, tipo como um videogame ou outra coisa, this is so cool. Mas se ele estiver falando sobre algo invisível, no geral, sobre, sei lá, pescar, né? E ele não vai falar this is so cool porque não há peixe, não há vara, não há rio aqui. Ele só está falando, então a gente fala it is so cool, que quer dizer pescar, é muito legal, né? Uma coisa eu estava pensando que existe, vamos dizer que eu estou de olhos vendados, você fala, né? Vendados. E quando eu estou assim, você pode colocar algo em frente de mim
e eu quero saber o que é, mas eu não vejo. Então eu posso falar what is it? E what is it no português seria? Que é isso? Que é isso, né? Mas assim que eu tirar a venda dos meus olhos, agora eu vejo o negócio, eu posso falar what is, olha os meus dedos, what is this, tá? Então, há uma ligação, a habilidade muitas vezes de apontar para o objeto que causa o uso das palavras this, that, these e those. Que então deixa eu ele é mais dar geral. mais um exemplo que o senhor me disse. Seu filho chega para você com algo nas mãos dele. Eu tenho algo aqui na minha mão, tenho algo aqui dentro da minha mão, você não está vendo. O que você vai dizer? What is it? Exato. What is it? Essa é a ideia. Aí ele abre a mão. E daí, e aí se ele ainda... Se você ainda não souber, você for meio... Né? Pode até falar it, mas eu expliquei para ele um tempo atrás que quando você está indo de algo invisível para visível, nessa transição, você pode ficar usando a palavra it, mas com mais conversa chega a precisar usar this ou that se não estiver perto de você, mas você ainda vê, né? Então, uma coisa interessante que você precisa notar, e com estas perguntas essenciais, por favor, tenta sempre usar this ou that, e às vezes, como explicamos, é somente that, para você poder conversar melhor com os nativos e aprender muitas palavras ou pela internet ou na vida real. Eu quero fazer só um último comentário para encerrar, que é o seguinte. O objetivo do vídeo são as perguntas, tá? As perguntas são o objetivo. Todos os outros comentários que a gente fez são para dar contexto para você poder entender, ajudar a entender, né? O uso de uma palavra this ou that, mas por que usa isso ou aquilo, né? É só para isso, os comentários são uma contextualização, mas o foco são as perguntas. Outra coisa, essas perguntas, elas são perguntas de sobrevivência. Você está num país, já pensou se você não fala nada, você vai ter que usar gesto, né? Você vai ter que apontar para as coisas e, sei lá, imitar alguma coisa. Mas se você tem pelo menos essas palavras básicas, você pode perguntar como se chama tal coisa, como se diz isso, como pronuncia aquilo, o que vai te ajudar ali numa situação de sobrevivência, onde você tem que se virar. Então essa é a ideia. Se você não sabe nada, isso já vai te ajudar com alguma coisa. Muito bem. Eu tô bem, você tá bem? Tô bem. Isso mesmo, sobrevivência, ótima coisa, né? Se quiser saber de outras perguntas ou outras coisas que nesse contexto aqui, nos falem, por favor, e podemos fazer outro vídeo para preparar vocês e vocês vão aprender muito mais e com mais facilidade o inglês, tá? Tchau!